Humanidade. Os primeiros seres surgiram no continente africano de acordo com a ciência. Podemos acreditar que sim, pois várias provas apontam nesse sentido. As ruínas de uma cidade mais antiga construída pelo homem encontram-se em Mpumalanga, atual África do Sul. Tem entre 150 e 200 mil anos. Numa das paredes de Mpumalanga encontra-se as mais antigas representações, o símbolo de cruz de Anki, o símbolo solar e o símbolo da espiritualidade. E surge, há milhares de anos depois, o Vale do Rio Nilo, a famosa civilização egípcia. Alguns estudiosos se encontraram neste local pedras megalíticas, que pode ter sido trabalhado e levantado de acordo com o movimento das estrelas. Isso nos remete da possibilidade de um calendário astronômico, pelo qual foi dado o nome de Calendário de Adão. Na educação, estudos apontam que a África também é o berço da matemática, pois ossos de Lebombo descobertos pelos arqueólogos, encontrado na região entre África do Sul e Suazilândia, apontam que foi sim o berço da matemática e que esses vestígios tenham 37 mil anos antes de Cristo. Apontam que pode ter usado como calendário lunar, pois é semelhante ao calendário de Italis, usado pelos povos de San, na Namíbia. O primeiro símbolo que remota para o primeiro cálculo da matemática na história da humanidade foi encontrado pedaços de ossos de um bambuíno na Suazilândia, há cerca de 35 mil anos antes de Cristo, pois nele encontrara 29 detalhes claramente visíveis pelos estudiosos. Também é descoberto pelo arqueólogo belga, em 1950, um osso de Nsango Boni, no lago de Lauta Zangue, na região do Nsango. Tem cerca de 25 mil anos da nossa era e está situado na atual República Dominicana do Congo. Esses ossos têm detalhes que permitem que os cientistas identificarem os primeiros sinais do pensamento da matemática na história da humanidade, apontado para a África como berço da matemática. Esses ossos se encontram intacto no Instituto Real de Ciências Naturais na Bélgica. No desenvolvimento da humanidade, temos destaque da África do Sul. Por volta de 50 mil anos antes de Cristo, idade das pedras, a indústria microlítica, os primeiros agricultores foram os africanos na região da Núbia, há pelo menos 14 mil anos. O investigador alemão Geert Dreyer aponta que a escrita surgiu na África em 1998, em uma escavação a 400 quilômetros no sul do Cairo, aponta que a escrita surgiu no Vale do Rio Nilo há 3.400 anos antes de Cristo. Alguns historiadores gregos, como Diodoro da Sicília, escreveu em seu livro que a escrita é originária com os etíopes, que quer dizer rosto queimado ou rosto de negro. Isso se referia aos africanos. Heródoto, o historiador, escreveu os africanos como os pioneiros. Ele afirmou em seu livro que a geometria
foi inventada no Egito, depois para a Grécia. E também foram os egípcios que dividiram o ano em 12 partes, relacionando o conhecimento que vinha das estrelas. Onde nasceu a segunda universidade mundial no continente africano. A Universidade Azhar está localizada no Cairo. Está anexa à mesquita homônima. Foi fundada como escola de teologia no Califado Fatimida em 988. O continente que seu povo serviu de desenvolvimento a muitas outras nações. Histórica da Bíblia, o Egito foi povoado por descendentes de Cã, ancestral dos pretos. Os descendentes de Cã, que são Cuts, Mizraim, Fud, Canaã, pode ser observado em Gênesis, capítulo 10, versículo de 6 a 16. Falando sobre o livros, negritude e usos do sentido de Kambegele Munanga, onde ele descreve o negro, descreve sobre Aimé Césarier, que define o negro em 3 palavras: identidade, fidelidade, solidariedade. O negro é o simples reconhecimento do fato de ser negro, a aceitação de seu destino, da sua história e da sua cultura. A identidade consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição de negro, em dizer de cabeça erguida: sou negro. A fidelidade repousa numa ligação com a terra-mãe, cuja herança deve ser, custe o que custar, demandar a prioridade. A solidariedade é o sentido que nos liga secretamente a todos os irmãos negros do mundo, que nos leva a ajudá-lo e a preservar nossa identidade comum. Além disso, a África foi, desde a antiguidade, procurada por povos de outros continentes, que buscavam suas riquezas, como o sal e o ouro. No comércio, os povos africanos desenvolveram formas de vida adequadas a cada região. Além disso, o comércio era uma maneira de se ter contato com outras sociedades, mas era através do casamento que mantinha uma aliança sólida. Com esse feito, o membro fazia uma linhagem diferente entre os membros das famílias. Com isso, o comércio era feito com diversas pessoas de diferentes crenças. Além disso, existia a partilha solidária, pois o excedente era trocado por outros produtos. Como exemplo, podemos citar a população ribeirinha, costeira, que trocava o peixe por grãos produzidos na região da savana. A comunicação e o comércio. O rio foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade africana. A organização africana, através de seus reinos, sempre tinha uma relação entre si e uma forma de organização social em prol dos povos negros. Etnicamente homogêneos, os povos negros criaram todos os elementos da civilização, adaptando-se às condições geográficas favoráveis às suas primeiras pátrias. A partir de então, os seus países se tornaram imãs, atraindo outros habitantes das terras atrasadas e desfavorecidas nas proximidades, que tentavam se mudar para lá para melhorar sua existência. No nosso país, Brasil, podemos destacar que cada região tem a sua adaptação, herdada dos nossos ancestrais. Para além das forças e das formas, a sociedade afro-brasileira é riquíssima em vários aspectos. Podemos citar como exemplo a culinária, como o uso da pimenta, do azeite de dendê, vatapá, acarajé e a nossa típica banana, vinda do continente africano. Temos também destacar as profissões, como ferreiro,
oleiros, tecelãos, pastores, agricultores, né? E África, onde nasceu o sorriso, que contagia todo um ser. Sorriso de alegria, sorriso de felicidade, sorriso de realização, sorriso de reconhecimento. Quem nunca ouviu aquela frase de dizer: conheci você pelo sorriso? Mamãe África. Com esse relato de estudiosos nos remete que a África é a origem do conhecimento, das formas de organização social, cultural e espiritual. A Conebras nasce com o intuito de crescimento, organização, educação, transformação, respeito, comprometimento, inovação e trabalho. Nós, da Conebras, temos a responsabilidade e a representatividade de mais de 54% da nossa população. População essa que sofre e luta diariamente em busca da vida saudável em todos os aspectos. Nessa busca de oportunidade e representatividade, temos a responsabilidade de transformação da nossa sociedade, em acreditar que com luta conseguimos. Acreditamos e queremos. O desafio é que não podemos nos calar e dizer que do jeito que está bom. O povo preto também tem o direito de viver bem e em igualdade. Igualdade de recurso financeiro, igualdade de ter uma cooperativa financeira, igualdade de ter uma escola com reconhecimento da africanidade. Reunir força é a nossa luta. Entre os negros estudiosos, vou destacar 5 deles que podemos e provamos que temos muito a lutar pela nossa identidade. Leopoldo Sékar foi o pensador senegalês e foi o primeiro africano formado pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Kennedy Clerc foi a primeira pessoa negra a concluir o doutorado na Universidade de Colômbia. Junto com sua esposa, Manie Philippe, ele criou o experimento da boneca, que encarou o racismo desde a infância. E Charlie Anderson, o primeiro afro-americano a se tornar PhD em meteorologia. Foi reitor da Universidade de Wisconsin. E a Mae Jemison, sonhava ir para a NASA, porém a NASA não permitia que mulheres fossem astronautas. Porém ela, crescendo em Chicago e sonhando em ir para o espaço, determinada, formou-se em engenharia química na Universidade de Stanford e medicina na Universidade de Cornell. Na missão STS-47, que orbitou a Terra de 12 a 20 de setembro, ela realizou seu sonho em 1992. E não podemos esquecer do nosso baiano Milton Santos. Recebeu 20 títulos doutor honoris causas e fundou o Laboratório de Geografia em países da Europa, da África e da América. Santos foi o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio